Curatela e tutela são institutos autônomos e não possuem relação entre si, embora tenham semelhança em alguns aspectos. Os dois se prestam ao papel fundamental de proteger pessoas incapazes que necessitam do auxílio de outrem para agir em seu nome e tomar decisões. A curatela é um encargo atribuído por um juiz para que uma pessoa zele, cuide e gerencie o patrimônio de outra que tenha mais de 18 anos e é judicialmente declarada incapaz, independente se essa incapacidade adveio de má formação congênita, transtornos mentais, dependência química ou doenças neurológicas, sendo apenas necessário que, por conta desses problemas, esteja impossibilitada de reger os atos da sua vida civil. Por outro lado, a tutela é unido por um juiz, para que um adulto capaz possa proteger, zelar e administrar o patrimônio de crianças e adolescentes. Geralmente é dado quando os seus pais estejam ausentes ou são falecidos e se prolongue até que o tutelado atinja a maioridade civil, ou seja, os 18 anos. Trazendo agora o conceito da curatela, eu quero deixar claro a vocês que a curatela é um mecanismo de proteção para aqueles que, mesmo maiores de idade, não possuem capacidade de reger os atos da própria vida. Ela é um encargo imposta a uma pessoa maior de idade que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma incapacidade, seja ela física ou mental. Sobre as pessoas sujeitas à curatela e as espécies dela. A curatela dos adultos incapazes, prevista no artigo 1767 do Código Civil. As curatelas destacadas no regime legal do Instituto, artigo 1779. No grupo dos adultos incapazes se incluem pessoas que, devido a patologias como a pressão alta, paralisia, embriaguez habitual, uso de entorpecentes e alucinógenos em excesso, e por outros fatores do tipo, não podem exprimir sua vontade. O artigo 1767, incisos 1 a 5, se refere a esses indivíduos como ébrios habituais, viciados em tóxicos, pródigos e pessoas incapazes de exprimir vontade própria, por causa permanente ou transitória. Já a curatela por regime legal do Instituto abrange os casos em que os genitores, durante a gravidez da mãe, não podem exercer o poder familiar. Assim, o artigo 1779 protege o nascituro em relação aos seus bens de herança, legado ou doação, que serão administrados por um curador. A certeza da incapacidade é obtida por meio de um procedimento de interdição, disciplinado no artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil. Se o pedido for formulado pelo Ministério Público, será nomeado curador a lide ao interditando. Se formulado por outra pessoa, o Ministério Público atuará como fiscal da lei, mas o interditando poderá constituir-se de advogado para se defender. Caso não o faça, será nomeado um curador especial. O interditando será citado para que seja interrogado minuciosamente pelo juiz. Trata-se de exame pessoal para que o juiz possa melhor aferir o seu estado e condições. Tal interrogatório é obrigatório em audiência. A interrogação consistirá em perguntas acerca da sua vida, bens, negócios, vontades, preferências, laços familiares e o que mais lhe parecer necessário para o convencimento quanto à sua capacidade de praticar os atos da vida civil.
devendo ser reduzidas a termo as respostas e perguntas, conforme previsto no artigo 751 do Código de Processo Civil. Se o interditando não conseguir comparecer em juízo diante do seu estado, o juiz se locomoverá até ele acompanhado de um escrevente, do representante do Ministério Público, do advogado dele ou do curador especial a ele nomeado, para realizar o interrogatório, lavrando o respectivo termo. Determina ainda que o juiz, em casos especiais de pessoas gravemente excepcionais, inexistente qualquer risco de fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o interrogatório. Após o interrogatório no prazo de 15 dias, poderá o interditando pugnar o pedido. Ele pode se constituir de seu advogado para atuar no feito. Se não o fizer, o juiz lhe nomeará um curador especial. Decorrido o prazo de 15 dias, o juiz nomeará um perito médico para proceder ao exame do interditando e apresentar o respectivo laudo. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar, conforme previsto no artigo 753, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O laudo pericial indicará especificamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela, parágrafo 2º. É nulo o processo em que não se realizou um interrogatório ou não foi feito o exame pericial. A interdição tem a finalidade de retirar da pessoa a capacidade civil e a livre disposição dos seus bens da vida. Legitimidade para requerer a interdição. A legitimidade para requerer a interdição estava prevista no Código Civil, em seu artigo 1768, prevendo os pais, os tutores, o cônjuge, qualquer parente e o Ministério Público como legitimados. Entretanto, o Código de Processo Civil de 2015, que lhe é posterior, acabou revogando tal artigo, trazendo no seu artigo 747 novos legitimados, sendo eles o cônjuge, o companheiro, os parentes, os tutores, o representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditando e o Ministério Público. Qualquer das pessoas indicadas poderá promover a ação. O rol não é preferencial, mas o Ministério Público só poderá promover a interdição no caso de doença grave em que os legitimados do artigo 747 não existam ou não promovam a interdição. Pessoas habilitadas a exercer a curatela. Ao decretar a interdição, o juiz nomeará um curador ao interdito. A lei indica as pessoas que devem ser nomeadas, prevista no artigo 1775 do Código Civil. Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separados judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro, quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Neste último caso, deverá ser pessoa idônea, podendo ser estranha à família do interdito, configurando-se, então, a curatela dativa. O Código Civil não prevê a possibilidade de curador por testamento do ascendente. A doutrina, no entanto, afirma que ascendente pode indicar que, depois da sua morte, cuida da pessoa e dos bens curatelados, que o juiz levará em conta, independente dos curadores mencionados na lei. Depois de nomeado, passa o curador a exercer desde logo o munus público, incumbindo-lhe zelar pela pessoa e pelo bem curatelado. Agora iremos abordar os temas natureza jurídica da sentença de interdição e o levantamento da interdição.
Com questão à natureza jurídica da sentença de interdição, essa vem a gerar um maior grau de complexidade, pois temos simplesmente duas correntes. Haja vistas que a corrente de maior força considera que tal fato não é constitutivo, pois tem em sua concepção somente a existência de uma situação. Sendo assim, tem como eficácia ex tunc, ou seja, seus efeitos podem retroagir no tempo. Em contrapartida, a segunda corrente adota que essa sentença é sim constitutiva, baseando-se em uma natureza declaratória, levando em consideração que não se cria a incapacidade. Tal fato advém da alienação mental. Sendo assim, seus efeitos são ex nunc, do presente momento em diante. A declaração de nulidade ou anulação de atos praticados pelo interdito anteriormente só poderá ser alcançado em ação autônoma. Haja vistas que o procedimento destina-se unicamente à decretação da interdição com efeito ex nunc. O que se pode admitir é o aproveitamento na ação declaratória de nulidade de ato praticado anteriormente pelo interdito, do laudo em que se fundar a sentença de interdição, se reconhecer a existência da incapacidade mental em período pretérito, assim como o STF fez, abre aspas, o laudo em que se fundar a sentença de interdição pode esclarecer o ponto, isto é, afirmar que a incapacidade mental do interdito já existia em período anterior, e o juiz de mérito da questão pode basear-se nisso para a fim de anular o ato jurídico praticado nesse período pelo interdito, fecha aspas. O levantamento da interdição nada mais é do que o momento em que se finda a incapacidade, ou seja, os motivos que vieram por gerar a incapacidade cessaram-se. Assim sendo, os citados no artigo 4º, inciso 3º do Código Civil, que após tratamento obtiverem êxito na recuperação contra os vícios, no caso dos ébrios e toxicômanos, poderão requerer o levantamento da interdição. O artigo 756 do NCPC dispõe que levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. Parágrafo 1º. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. Parágrafo 2º. O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Parágrafo 3º. Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença após trânsito em julgado na forma do artigo 755, parágrafo 3º. Ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial por 3 vezes com intervalo de 10 dias, seguindo-se a verbação no registro de pessoas naturais. Parágrafo 4º. A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. E ainda prevê o artigo 762 do NCPC, que em casos de extrema gravidade poderá o juiz suspender o tutor ou curador de exercícios, nomeando o substituto interino. Com base nesse artigo, tem-se admitido a nomeação de administrador provisório ao interditando, podendo o designado ser nomeado posteriormente curador ou não. O objetivo é que, durante a tramitação do processo de interdição, possa o indicado provisoriamente cuidar da pessoa do portador de alguma anomalia psíquica, recebendo as pensões e administrando seus bens, enquanto não colocado definitivamente sobre curatela. Exercício da curatela. Irei começar pelo artigo 1781 do Código Civil, onde informa que as regras do exercício da tutela se aplicam à curatela, com exceção do artigo 1772. Dando sequência, o artigo 1783 do Código Civil
dispensa o cônjuge curador de prestar contas administrativa no caso do regime do casamento ou da união estável, foro de comunhão universal, salvo, claro, em determinação judicial, pois nesse regime há comunicação de todos os bens e dívidas passivas entre um e outro. E se o regime não for o de comunhão de bens, o cônjuge ou companheiro deverá prestar contas de sua gestão. O curador tem direito à remuneração, mas não tem autonomia de obter uma renda do curatelado por conta própria. A mesma deve ser decidida e fixada em juízo. Já com relação às pessoas com deficiência, o artigo 6º da Lei 13.146 de 2015 caracteriza-os como plenamente capazes para atos da vida civil, como casar-se, direitos sexuais, quantidade de filhos e informações sobre reprodução e planejamento familiar, esterilização compulsória, direito à família e à convivência familiar, e também a guarda, a tutela, a curatela e a adoção, sendo como adotante ou adotado. Com a chegada da maioridade civil, é presumido que todo indivíduo poderá reger sua pessoa. Todavia, existem pessoas que, por deficiência mental ou enfermidade física, não se encontram aptas a cuidar dos seus próprios interesses. É daí, então, que entra a curatela. É o encargo que é conferido a uma pessoa que, segundo os limites determinados juridicamente fundados em lei, cuida dos interesses de alguém que não possa licitamente administrá-lo. A partir daí vimos o que estão sujeitos à curatela, o procedimento de interdição, pessoas habilitadas a exercer a interdição, natureza jurídica da sentença da interdição, levantamento da interdição, e o exercício da curatela. Estão no artigo 1767 ao 1783 do Código Civil